Então, a gente vai começar fazendo a asepsia do rosto e passando o anestésico. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente como que a gente faz esse processo. Quem já trabalha na área da estética, não é nada diferente do que a gente faz para higienizar antes de nenhum procedimento. Então, eu vou inicialmente tirar qualquer excesso de sujidade, de protetor solar, para penetrar bem o anestésico. No caso desse cliente, ele tem barba e a queixa dele tá mais relacionada ao terço médio e superior. Então, a gente vai ignorar o terço inferior porque ele não costuma usar o rosto sem barba. Se fosse uma pessoa que usasse comumente o rosto sem barba, a gente pediria para um dia antes fazer a barba e a gente faria daí o procedimento no rosto todo. Nesse caso, o cliente apresenta a queixa de manchas. A gente tem uma região com bastante melasma nessa região aqui do zigomático do malar e as linhas aprofundadas. Pode olhar para frente, não? Olha para isso, ou fecha o olho. As linhas bem aprofundadas aqui na região da testa. Então, essas linhas aqui, a gente vai tratar, diferentemente do que a gente vai tratar aqui na região das manchas, tá? Essa linha da testa, ela já tem uma característica de sulco, pelo fato de já estar bastante aprofundada. E como eu falei na aula teórica, essa questão das rugas e das linhas, a gente está falando de atingir a junção derme-epiderme. Então, toda a técnica vai ser baseada naquilo que a gente quer tratar, naquilo que a gente quer atingir. Agora, eu estou fazendo asepsia com álcool 70%, tá? Faça um esfregaço, gente, bem forte, daí é bom tu já avisar o cliente, ó, eu vou fazer uma limpeza com um pouquinho mais de pressão, para o cliente não achar que tu tá sendo, né, muito bruto, alguma coisa assim. Sempre comunica o cliente tudo que tu vai fazer, todo passo a passo. Então, eu gosto de fazer essa fricção com o álcool 70 bem forte pro anestésico penetrar mais profundo e ter uma ação mais intensa, assim, diminuindo a dor do cliente no procedimento. Então, a gente faz uma asepsia com mais vigorosa, vamos dizer assim, tá? Vocês podem ver que pode fazer hiperemia. Essa fricção, já começar a fazer um vermelhadinho, é normal. Se fosse uma cliente mulher, o ideal é a gente colocar uma touquinha, né, para o cabelo não atrapalhar a técnica. E a gente passa o anestésico. O restinho do algodãozinho. Em clientes que a gente deseja tratar essa região dos olhos, orbicular dos olhos, a gente pode passar o anestésico também aqui na pálpebra superior, que é uma região que a gente pode fazer esse estímulo de colágeno também, idealmente para fazer o microagulhamento com o Dermapen. Com o roller já é mais difícil, mas não é impossível. Só tem que ter um pouquinho mais de técnica. Então, a gente vai distribuir o anestésico e fazer uma oclusão. Peço desculpas aqui pelo posicionamento. Às vezes a gente é habituado a fazer o microagulhamento de frente né, aqui atrás da cabeça do cliente, mas como a gente está num cenário um pouco mais improvisado, não vai ser possível, eu tô aqui meio na diagonal. Então, a gente passa o anestésico e, para potencializar essa absorção do anestésico, a gente usa o plástico filme para fazer a oclusão. Eu gosto de fazer em duas partes, tá? Ou daria para fazer
a testa e depois 3 regiões, né? A testa, um lado do rosto e o outro, ou fazer direto todo o rosto. Se a gente fosse fazer, se fosse mulher, no caso, a gente fosse fazer o rosto completo, a gente já poderia trazer até aqui e faz um cortezinho aqui no olho e na boca para a pessoa não ficar desconfortável com o plástico. E fazemos um cortezinho aqui nos olhos, no plástico, né, na região dos olhos. Para ficar mais confortável pro cliente essa espera aí. Essa minha tesoura aqui também tá um pouquinho improvisada. Mas a gente, em consultório, tem as tesourinhas menorzinhas de aço inoxidável, né? Tudo certinho, mais adequado. Ó, tu vê que esse cliente é hiper expressivo, ó. Então, o ideal seria esse anestésico ficar bem pertinho ali da linha onde a gente vai microagulhar. Mas como ele franze, ó, não consegue nem pegar direito ali. Mas a gente, né, vai colocando e vai conversando com o cliente. Ah, evita fazer as expressões e tal, para potencializar o efeito. Senão, o procedimento pode ficar mais desconfortável do que deveria. Então, ocluído, tá? Se a gente tivesse com a touquinha, se fosse uma mulher, a gente poderia colocar a touquinha aqui por cima do plástico, ergue a maca e agora 20 minutinhos de espera para o anestésico fazer o efeito. Então, passados 20 minutos da anestesia, o cliente está com o plástico ainda ocluído, a gente começa o procedimento. Então, como que a gente vai iniciar? A região da testa, geralmente, é uma região muito sensível, então eu sempre deixo ela por último. Então, a gente retira o plástico e deixa o anestésico agindo quanto mais tempo possível. Assim, fica mais confortável para o cliente. Então, a gente deixa ali e começa pela região mediana inferior e depois termina com a região da testa. Eu vou falar rapidamente sobre a escolha dos dispositivos também. Vocês sabem que a gente tem opções de fazer o microagulhamento com a caneta elétrica, o Dermapen, ou o Dermaroller, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, é onde começou o microagulhamento, o início da técnica foi com o Dermaroller. E a gente tem que... Como que a gente opta, né? Em qual diagnóstico, como o cliente apresenta, que a gente vai optar por um ou outro. Nesse caso, eu optaria em fazer com o Dermapen, pelo fato de o Diogo apresentar essas linhas muito profundas. E com o Dermapen, eu consigo focar nelas bem dentro da linha. Além de o Dermapen ter cartuchos, né? No caso, eu vou trabalhar com esse daqui de 12 agulhas, mas a gente tem a opção de 1 agulha, 3 agulhas, onde a gente consegue fazer esse agulhamento direto bem dentro da ruga, bem dentro da linha. O mesmo para rugas periorbiculares, por exemplo, dos olhos, a gente consegue, no caso se tivesse rugas bem marcadas aqui, também a gente afasta o tecido aqui com os dedos e consegue microagulhar pontualmente ali, bem dentro da linha. No código de barras também, para aquelas clientes que já têm essa região mais marcadinha, a gente também consegue fazer esse agulhamento bem dentro da linhazinha. Então, eu praticamente uso o Dermapen em quase totalidade, mas vou fazer uma demonstração aqui de como a gente trataria com o Dermapen ou com o Dermaroller. Então, qual que é a diferença básica, gente? Para a gente usar o Dermapen, eu tô limpando, tirando o anestésico, tá? Primeiramente, eu tô usando o soro fisiológico agora para fazer essa remoção do anestésico. Uma gaze embebida com soro. Então, removo todo o anestésico.
troco a gaze e faço mais uma asepsia com o álcool a 70%. É um pouco desconfortável para o cliente o álcool por causa do cheirinho, né, o vapor. Então, sempre avisa o cliente, eu sei, né, dá uma banadinha, fala, agora eu vou passar o álcool, pode ser que tu inale, né, então, se ficar melhor respirar pela boca. Então, a gente vai começar. Se eu fosse trabalhar com o roller, gente, eu iria depositar o soro aqui nessa caixinha que ele vem, colocaria uma quantidade de soro fisiológico para ir limpando o roller à medida que eu vou usando. Então, eu faço uma determinada região, passo aqui nessa região com o soro fisiológico. Vou passando ele aqui, dou tiro o excesso do soro e volto a fazer os movimentos. Qual que é a diferença aqui do roller para o Dermapen? No caso do roller, para eu tratar aqui esse terço médio, eu iria trabalhar com os asteriscos em todas as direções, os movimentos. Não precisaria colocar nenhum agente deslizante antes de começar o procedimento. Então, eu já faria direto. Eu vou começar a fazer só alguns movimentos para mostrar para vocês como que a gente trataria essa região. Muito dolorido? É ruim, viu? É chatinho, né? E como que a gente consegue identificar que já está no ponto certo? Pela hiperemia. Então, essa coisa de tantos movimentos para cima, tantos movimentos para baixo, é uma forma da gente controlar, mas com a vermelhidão que vai aparecendo, a gente consegue ter o ponto que a gente quer chegar. Então, quem tem dúvidas em relação a isso, aqui eu vou focar bem na parte prática mesmo, como a gente fazer o procedimento, onde que a gente tem que parar, qual que é o ponto de parada e qual que é o ponto de continuar fazendo a prática. O resto, eu aconselho que vocês assistam a aula teórica, que está tudo bem detalhado, que vai explicar o porquê que a gente vai parar aqui, por que a gente quer essa hiperemia, por que a gente não quer sangramento. Então, como eu já explico nas aulas, não é o que a gente busca, tá, gente? Não é o fator de crescimento plaquetário. A gente quer ativar colágeno através de uma cicatrização embrionária, a gente chama. Não é pela cicatrização de lesão. Eu quero um colágeno tipo 4, eu quero um colágeno tipo 7, tipo 12. Não quero colágeno tipo 3, que é aquele colágeno cicatricial. Então, para isso, a gente não vai fazer lesão profunda. A gente vai fazer estímulo e mobilização dos queratinócitos do estrato córneo da epiderme, ok? Então, se a gente fosse trabalhar com o roller, a gente faria dessa maneira. Eu, particularmente, acho o roller mais dolorido do que a caneta. E a questão também das regiões, né? O que acontece? Com o roller, eu tenho dificuldade de pegar essa região, por exemplo, aqui, mais pertinho dos olhos, e com a caneta eu já consigo chegar aqui mais perto, tá? Então, o ponto de parada, o ponto que a gente vai buscar é essa hiperemia, esse rosadinho, essa leve vermelhidão. Como que eu vou fazer? Se eu estivesse trabalhando com o roller, eu iria fazer os movimentos com uma leve pressão por região e deposito o meu ativo na sequência. A escolha do ativo, gente, é muito importante, tá? Nesse caso aqui, a gente tá buscando tanto tratar linhas, rejuvenescimento, quanto o clareamento das manchas, que é a queixa principal. Então, aqui, eu fiz a hiperemia, conseguimos o ponto de vermelhidão desejado, e agora eu deposito o meu ativo, tá? Aqui, no caso, a gente está trabalhando com ativo com fatores de crescimento, clareadores. Nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula com ácido tranexâmico, a gireline, o ácido hialurônico, que não pode faltar, fator de crescimento beta-3, né? E matrixil também, vários elementos que vão ajudar nessa reestruturação do colágeno, no remodelamento das fibras e na formação de um novo colágeno, além de trabalhar já no clareamento,
tá? Então, por que que eu fiz primeiro a demonstração com o roller? Porque como eu vou precisar do agente deslizante para fazer com a caneta, eu já usei, na sequência fica mais lógico, tá? Se eu fosse fazer direto com a caneta, o que que acontece? Os cartuchos são estéreis, né? Não se esqueçam que esses dispositivos, tanto o roller quanto o Dermapen, devem ser utilizados uma única vez e depois serem descartados. Então, aqui a gente vai usar esse com 12 agulhas, tá? Eu vou regular ele para 0,5, tá? Não vou trabalhar mais que isso. 0,5 já está ótimo, já está de bom tamanho. E geralmente a gente faz uma capinha para proteger o dispositivo. O que é 0,5? 0,5 milímetros. Meio centímetro. Para proteger o dispositivo. Tem gente que usa um saquinho específico, como eu não estou no consultório, eu vou fazer uma adaptação, que isso vai deixar o material e o procedimento mais higiênico e protege o cliente de qualquer exposição, tá? O ideal, gente, seria já ter colocado a capinha, tudo antes de começar o procedimento. Como eu tô fazendo uma aula, eu tô explicando do roller junto, então desconsiderem essa questão, porém, na hora da prática, não esqueçam disso, tá? O ideal é fazer antes. Já deixar tudo preparadinho, tudo já pronto, antes de começar a mexer na pele do cliente. Então, aqui eu consigo regular. Eu tenho aqui a agulha, eu regulei aqui para 0,5 e coloquei o agente deslizante, no caso o produto, até vou colocar de novo porque já secou. Por favor. Uhum. Por favor, coloque. Não é o anestésico agora, é o ativo já. Dá fogo na minha cara. Tá dando? É normal, tá? Essa ardência é normal. E como que a gente vai regular aqui? Ligou, na verdade não ligou, mas... Então, a gente liga. Já regulei o tamanho de agulhas para 0,5. Passei o agente deslizante, que no caso que eu vou usar o próprio ativo que eu iria passar logo após o microagulhamento, tá? Então, eu vou esticar a pele com a outra mão. No caso, eu sou destra, vou esticar com a mão esquerda. E começo a fazer os movimentos. Aqui, gente, não tem muito padrão. O ideal é a gente chegar nesse ponto de hiperemia. Então, eu posso fazer espiral, eu posso fazer zigue-zague, eu posso fazer vai e vem. E a velocidade, eu não gosto de trabalhar na máxima. Ó, vocês conseguem ouvir o barulhinho? Eu costumo trabalhar na velocidade 3 ou 4, tá? Tranquilo? Isso vai menos que o derma. Vai menos que o outro, né? Não tô dizendo que seja bom. Aqui no caso da barba, tá? Eu vou chegar bem pertinho aqui onde tem o pelinho. O ideal para o cliente que tem barba, gente, é pedir para ele higienizar bem, tipo, vir de banho tomado. Porque no banho a pessoa vai tirar bem com sabonete, lavar bem, né? E daí a gente só faz asepsia com álcool ali por cima para não ter essa contaminação cruzada. Então, vocês conseguem identificar aqui esse ponto de vermelhidão, já tá ok. No caso aqui, como ele tem pezinho de galinha marcado também, ó, aqui chegamos num ponto de início de peteca, então aqui eu já não faço mais, tá? A gente não deseja
esse ponto aqui de petequias. O que a gente pode fazer para garantir? Trabalhar com uma agulha menor na região dos olhos. Então, aqui a gente pode trabalhar com uma 0,25, tá? Não precisamos chegar com uma agulha, um comprimento maior que isso. Já é suficiente. Então, aqui na região dos olhos, a gente pode fazer com uma 0,3, 0,2, tá? Pode usar isso aí o tempo todo. Ó, aqui na região da pálpebra, a gente abre bem, ó. E o ideal para essa região, para clientes que têm essa flacidez aqui na região superior, é a gente puxar bem e fazer aqui contra o osso, ó. Não ficar aqui em cima do globo ocular. A gente trazer para cima do osso e fazer aqui em cima do osso. Faz ali bem todo o contorno do olho. E aqui dentro das linhazinhas. No caso aqui, o Diogo tem essa queixa das manchas que estão bem localizadas nessa região. Então, aqui eu quero essa permeação de ativos. Então, eu preciso microagulhar ali com uma profundidade adequada para aumentar essa permeação. A gente usando uma agulha aí de 0,2, 0,3, a gente já tem uma permeação aumentada em 8 vezes. Então, já é um valor suficiente aqui, um tamanho suficiente para a gente fazer o clareamento. Tratamento de melasmas no geral, esse é o protocolo, tá? Não trabalhar com agulhas maiores que 0,5. Então, aqui esse lado eu finalizei. Desligo meu equipamento e coloco ali o meu ativo. A gente sempre pede para o cliente, como a gente já higienizou tudo, já fez asepsia com álcool, para ele não precisar, para ele não ficar mexendo no rosto depois do início do procedimento, para ele não contaminar. Então, sempre é bom a gente já avisar isso tudo para o cliente antes. Ardendo? Você tá se vingando de mim, né? Eu tô sentindo isso aí. Vai sentir uma leve ardência quando a gente coloca os ativos. Não é nada demais. A gente sabe que o homem tem uma sensibilidade maior. Mas não é... É coisa de segundos, tá? Máximo aí 15, 30 segundos já reduz bastante essa sensação. Tranquilo? Já tá melhorando? Tá aliviando? Já. É só quando a gente coloca porque a pele tá sensível, né? Tá sensível, afinal a gente acabou de microagulhar. Então agora eu regulo novamente pro 0,5. E começo o outro lado. Posso fazer no seco? Posso. A questão é que vai ficar mais difícil de eu deslizar a caneta contra a pele. Por isso que a gente usa o agente deslizante. Que é o próprio ativo que a gente vai fazer a permeação. Assim a gente já tá empurrando esse ativo lá para a junção derme-epiderme, onde tá os melanócitos, a cicatriz da ruga, né? Essa modelação inadequada que é o que forma a ruga. Então a gente já tá fazendo essa entrega do medicamento lá onde tem que ser. Aqui é onde tá as maiores manchas dele, nessa região aqui. Então, eu não posso esquecer de fazer essa região e depois no final eu vou fazer o nariz e vou ensinar um macetezinho para vocês do nariz, tá? Vocês estão vendo que já tá ficando vermelhinho. Vou diminuir aqui o tamanho da agulha. Botar tudo aqueles meninos do box pra fazer isso.
E venho aqui bem pertinho do olho, na pálpebra superior. Puxo bem a sobrancelha e faço contra o osso. Para quem tem poros dilatados, geralmente essa região aqui apresentam mais evidentes os poros, então a gente pode repassar ali até chegar na hiperemia, bem visível. E confiram lá na aula teórica, onde eu falo mais especificamente dos ativos, como que a gente vai escolher, quais ativos que a gente vai utilizar. Então, fiz o microagulhamento, coloco o ativo, vai arder um pouquinho agora, porque eu acabei de microagulhar. Esse lado tá mais tranquilo. Aqui ficou um pouquinho avermelhado, ó, isso a gente não busca, a gente tem que ter esses cuidados. Acaba que, claro, como a gente não está no consultório, tem várias interferências, né? Luz, a posição, a gente não consegue puxar. Então, isso aqui, ó, eu peguei bem junto aqui do rebordo dessa junta aqui pra parte de baixo. Então, ó, viu que deu uma lascadinha, ó. Fica aquela lesão como se fosse um rastro, né? Isso a gente não quer no procedimento. E eu mostro para vocês como a gente evitar isso daqui. E com certeza fica mais confortável para o cliente e para a gente também, né? A questão da posição e tudo mais evita todos esses desconfortos, tá? Então, aqui, nessa parte média, a gente já finalizou. Eu ainda posso, se eu quiser, passei o Dermapen e se eu quiser, eu posso passar mais uma vez com uma agulha bem pequenininha, para garantir uma permeação mais efetiva ainda. Então, eu posso colocar 0,2 e passar ali por cima mais uma vez, bem de leve, tá? Para garantir a permeação desses ativos, desses medicamentos que a gente está depositando aqui por cima, tá? Então, agora a gente vai para a testa. A testa, gente, como eu já comentei, é a região mais sensível. Por quê? Porque a gente tem muito pouca gordura nessa região. É praticamente o osso, o músculo, tem uma camadinha de gordura bem fininha e a pele. Então, é uma região mais sensível e geralmente mais dolorida. Por isso, a gente deixa ela por último e daí deixa o anestésico agindo mais tempo. Aqui a gente tem vários macetes, gente, vários macetes. Um deles, que eu sempre falo nos meus cursos, é na hora de passar o anestésico, tá? Na hora da gente passar o anestésico, é interessante a gente passar tudo. Nesse caso aqui, do Diogo, eu não consegui fazer porque ele tem barba, né? Então, eu não consegui fazer essa parte inferior. Mas, geralmente, por exemplo, num rosto feminino, eu poderia passar... Quando eu passasse aqui nessa região do orbicular da boca, eu passo um pouquinho no lábio, porque o lábio, ele amortece super rápido. Com muito mais eficiência do que o restante do rosto. Então, a pessoa vai sentir o lábio amortecido e, psicologicamente, ela vai achar que o rosto dela todo tá amortecido, né? Pelo menos mais amortecido do que ela sente. E isso vai também diminuir esse limiar de dor, tá? São macetezinhos. Também dá pra gente fazer por exemplo, a gente chama de bate-corre, né? Por exemplo, eu posso tirar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu pego uma região de mais dor, faço um pouquinho e daí já vou para outra de menos. Continuo aqui um pouquinho e vou para outra de menos. Então, a pessoa não sente tanta dor também no mesmo local, repetidamente.
também é uma estratégia da gente diminuir um pouco essa sensibilidade. Então, aqui eu vou colocar 0,5, pelo fato da linha dele ser bem profunda, e eu preciso abrir bem para essa agulha conseguir chegar lá na pele, né? No extrato córneo, onde a gente quer atingir. Então, eu posso começar fazendo um agulhamento geral aqui, por tudo. Ele tá transpirando. Esse é o agente deslizante, tá sendo o próprio suor. Mas, no caso, eu quero o meu ativo. Então, eu coloco. Tá tendo um pouquinho de sangramento, então eu vou diminuir um pouquinho. No caso, a pele dele é muito fina. E isso, para rejuvenescimento, gente, é o fator que mais vai indicar. Não existe receita de bolo, tá? A gente vai pela pele do cliente. No caso, a pele do Diogo é bem fina. Então, aqui, tu vê, 0,5 já tá fazendo sangramento. Nesse caso, essa ruga bem profunda dele, ó, eu tenho que abrir e tentar chegar lá dentro da ruga, ó. Quem tem aqui essa linha do Bravo muito exacerbada, a gente faz direto também na linha. Tá? Agora eu tô usando aqui um tamanho de 0,25, tá? Bem pequenininha. Trago aqui para toda a testa, buscando o quê? Buscando a hiperemia mais uniforme possível. Então, vocês veem como não tem regra de bolo, ó. Receita de bolo. Aqui, por exemplo, com a 0,25, ó, a pele é tão fininha que tá fazendo um leve sangramento. Então, eu vou diminuindo até chegar num ponto, porque eu não quero lesão. Eu não quero essa lesão cicatricial. Eu quero uma lesão controlada, porque eu quero um colágeno normal. Eu quero um colágeno, não quero tipo 3, não em maior quantidade, eu vou ter ele de qualquer maneira, mas não que ele seja predominante. Então, eu tenho que controlar o processo inflamatório, evitar ao máximo a inflamação. Então, eu tento abrir bem. Nesse caso aqui, seria legal a gente usar aquelas agulhas mono ou a tri, com 3 pontinhas, e fazer ali, ó, dentro da ruguinha. Dentro da ruguinha. Que não é uma ruguinha, é um sulco, né, gente? Já tá bem, bem, bem profundo. E passo o meu ativo. Respira, olha pra frente. Espalho bem. Vocês viram que eu não fiz só na linha, não fiz só na ruga, fiz em toda a região aqui do frontal. E vou fazer agora no nariz. No nariz a gente usa também, como a pele dele é bem fininha, eu vou usar aqui 0,2, bem pequenininho, só para fazer uma permeação de ativos, porque a gente quer clareamento, tá? Quem tem poros dilatados, muito cravinho, também é uma opção a gente fazer no nariz. Eu geralmente faço sempre.
tá? Faço em todo mundo que eu trato, eu faço no nariz também por causa dessa questão dos cravos, dos poros, tá? Então, vou colocar um pouquinho do meu agente deslizante, do próprio ativo. E puxo, ó, pra não ficar contra o osso. Então, eu puxo pra cima, aqui, e faço o procedimento. Sem ficar batendo ali no osso. E posso passar mais uma vez por cima de tudo com uma agulhazinha menor. No caso, eu tô passando agora aqui porque o ativo ainda não foi totalmente absorvido, ainda tá deslizando bem. Então, posso dar uma última passada aqui pra gente pegar bem essa região lateral também, onde tem mais manchas. E essa linha grande que a gente tem aqui. Finalizei. E agora passo o ativo por cima de tudo novamente. Os ativos também na aula teórica eu falo especificamente. Aqui eu tô usando ativos manipulados, então eu faço em frascos monodoses é o ideal, tá? Que a gente faça de uso único ou que seja numa quantidade que a gente use por um tempo bem pequeno. Bem pequeno, eu digo assim, uma semana, para evitar a contaminação dos frascos. Aqui, como já secou, gente, se eu passar por cima, ó, ele esfarela e sai o ativo, porque a gente faz em sérum, né? A base dele é um sérum, então ele começa a esfarelar. Então, eu não vou passar de novo para não remover, tá? Mas se fosse antes, eu já poderia ter finalizado toda essa parte e depois vindo para a testa, que foi o que a gente fez, mas eu não passei essa última vez, mas não vai interferir no resultado, tá? Então, aqui a gente passou bem. Recomendações: não usar o filtro solar agora, o paciente vai estar com o rosto sensível, então o que eu quero? Filtro solar é para ficar na superfície, eu não quero absorção dele, então eu não uso ele nesse momento agora. A recomendação para o cliente é que ele saia, recomendar que ele tá sem o filtro, avisar que ele tá sem o filtro, então o ideal é quando ele vir para o procedimento ele já trazer um chapéu, alguma coisa, um boné, alguma coisa que ele se proteja até ele sair do consultório até o carro, até a casa dele, para não se expor ao sol diretamente. E a gente vai recomendar que ele fique com o produto no rosto por pelo menos 8 horas. Tá? Eu recomendo, geralmente, que o meu cliente fique com o produto, por exemplo, se a gente faz o procedimento à tarde, que ele já durma com o produto e tire no outro dia de manhã com um sabonete neutro. O que é um sabonete neutro? Pode ser um granado, esses para bebê, no geral, são neutros, tem um pH mais neutro. E não passar o filtro solar, esse é o principal. E a partir do dia seguinte do procedimento, 8 horas depois, se a gente for fazer o procedimento muito cedo, de manhã, alguma coisa assim, que ele vá tirar o produto e vai se expor ao sol, 8 horas depois do procedimento. Daí tem que usar o filtro, tá? E aplicar e reaplicar regularmente, como as orientações que eu dei ali na aula teórica. Beleza, gente? Espero ter esclarecido. Volto depois, na sequência, com
mais detalhes do procedimento. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários também, que eu vou ajudando vocês no dia a dia.